E hoje eu sei disso, né? Na época eu não tinha organizado isso, né? O que eu considero, Bruno, como educação financeira? Você saber ganhar dinheiro, você saber usar o dinheiro com inteligência e você saber multiplicar o seu dinheiro. Eu não tinha formalizado essa ideia na cabeça até então, mas eu sabia que eu era bom para ganhar e para usar o dinheiro. Por quê? Porque mesmo sendo um cara que ganhava 3 pau por mês, eu tinha uma casa própria, que não estava quitada, mas já tinha avançado bem ali na amortização. Eu tinha um carro, todo ano eu viajava com a minha esposa. Então eu comecei a pensar, cara, o que eu posso ensinar para essa galera, né? Aí eu resolvi postar um segundo vídeo. Bom, galera, hoje eu vou falar aqui para vocês 4 dicas para você parar de fazer burrice e conseguir sair da pobreza e ter uma vida de mais qualidade. Não ser milionário, mas ter uma vida decente. Eu falei para parar fazer renda extra, que é algo que eu sempre fiz a vida toda, por isso que eu tinha uma vida legalzinha, mesmo tendo um salário baixo. Você era o quê quando era CLT? Eu era assistente administrativo de uma escola de educação infantil com 100 alunos. Tinha uma escola normal, assim, de bairro mesmo, né? Aí, só que além disso, eu tinha um canal de música, que eu ganhava uma graninha, eu tinha uma banda de casamento, eu fazia site, eu editava vídeo, eu dava aula particular, que é a minha formação como músico. Então, eu dava aula particular de violão, de bateria, um monte de coisa. E com esse monte de renda extra, eu dobrava o meu salário como CLT, né? Aí falei, começa a trabalhar mais, faz mais coisa. Aí outra coisa, começa a pensar em metas para você parar de ficar gastando dinheiro com besteira o tempo todo e conquistar coisa realmente legal. Só que assim, eu não sou coach, não manjava de investimento, então eu falei do meu jeito e foi muito simples, né? Até com um certo humor de xingar a galera de burro, falar, caramba, para de fazer burrice e tal. E acho que por ter uma linguagem tão fácil, esse vídeo também bombou, passou de 1 milhão de views. Aí para resumir a história aqui, o canal começou a crescer, 200 mil, 300 mil. Quando eu devia estar ali com uns 400 mil seguidores, alguém do canal me chamou de primo pobre. Ah, alguém falou. Não foi minha ideia. Entendi. Né? Então alguém lá comentou, eu queria até achar o primeiro comentário, mas não achei, né? Alguém falou, temos o primo rico, agora tem o primo pobre de Osasco, né? Aí o nome pegou, porque aí todo mundo curtiu lá o comentário do cara, aí eu adotei esse nome pro canal e chamei de primo pobre, né? E deu super certo, apesar de hoje a minha vida ser totalmente outra, é legal porque o meu canal ele é voltado para pobre. Então acaba tendo uma relação ali de pobreza no nome também para entender para quem é o meu público, né? Então eu falei muito sobre mentalidade, sobre renda extra e aí eu comecei a estudar sobre investimento, que era algo que eu não sabia nada. A única coisa que eu sabia, Bruno, de investimento é poupança. E foi o que eu fiz a vida toda. Então até entrando já nessa parte de investimento, né? Tem uma coisa que eu falo, até fiz um post esses dias lá no canal, né? Poupança é o investimento que menos rende. Mas quem investe na poupança é 1000 vezes mais inteligente do que quem não faz nada, né? Porque assim, eu queria saber sobre CDB, sobre ações, sobre fundo imobiliário desde meus 16 anos. Não sabia. Mas pelo menos na poupança eu investia e eu consegui juntar 100 mil reais até o meu casamento. Foi assim que o meu casamento foi quitado sem dívida nenhuma. Consegui dar entrada no meu AP, consegui fazer um monte de coisa, o meu carro e tal, né? Então, a única coisa que eu conhecia era a poupança. E eu falo pro pessoal, estude para você ser melhor do que isso. Mas se você tá botando um dinheirinho lá, você já tá muito à frente de quem não faz nada, né? Aí eu comecei a estudar e hoje eu manjo mais, mas eu ainda não me considero um especialista em investimento. O meu canal é mais para falar de mudança de mentalidade e dica prática no dia a dia para a pessoa sair da pobreza. Pode falar que você fala mais de finanças pessoais do que de investimento. Organização financeira, reserva de emergência. Só que tudo acaba meio que entrando um pouco em investimento ali de qualquer forma, né? Imagino que pelo menos os mais básicos, um CDB, um Tesouro Selic, você vai abordar. Até porque você falou isso do cara da poupança, né? Ele tá a um passo de começar a investir bem melhor. Basta no mesmo banco sair da poupança e ir para um CDB de diário, e às vezes é tão fácil. Exato. Só que eu falo, né? A internet é incrível, né, Bruno? Tipo, o YouTube, pra mim, foi uma das melhores invenções da nossa geração, assim, porque com ela a gente sabe muito mais. Pô, tem o seu canal, tem o meu, tem o do Thiago, tem tanta coisa que há uns anos atrás aí a gente ficaria só no que o gerente fala. Exato. Né? E naqueles anúncios que tinha no banco, né? Título de capitalização, 50 motos, 4 geladeiras, né? E achando que era um bom negócio, né? Mas isso que você falou de YouTube é muito curioso, porque o pessoal geralmente quando quer começar em rede social pensa no Instagram. Porque é muito simples, né? Você pega o Instagram, faz um story e você começou. Com o celular mesmo. Exato. Só que como é muito simples, todo mundo começa.
E o mecanismo de busca do Instagram não é muito bom. Você fazendo um vídeo de financiamento lá, nem ia ter como o pessoal buscando por financiamento encontrar o seu vídeo. Ia cair num perfil chamado financiamento. Agora, no YouTube, você é mais um. Eu já vi várias histórias de pessoas que gravaram um vídeo e esse vídeo mudou a vida delas. Porque do nada aquele vídeo cai pra muita gente, aí o pessoal chega querendo saber do assunto, a pessoa começa a produzir mais. Eu lembro que naquela época, anterior a essa da subida de criptomoedas, no último ciclo, tinha vários jogos de cripto bombando. E aí tinha era o Axie Infinity. E o pessoal falando, Bruno, fala desse jogo. Eu não conhecia o jogo. Eu falei, cara, deixa eu pesquisar primeiro. E aí, eu fiz duas coisas. Eu dei um dinheiro pro meu cunhado jogar esse jogo, pra ele ver como é que era e me explicar. E eu comecei a pesquisar vídeos. Aí eu caí num vídeo muito bem produzido, iluminação, o cara falava bem, a câmera era boa, dava pra ver. E ele falando no vídeo, explicando o jogo. Aí no meio do vídeo ele fala assim, se esse vídeo bater 100 likes, eu gravo um outro. O vídeo tinha 10 mil likes. Caramba! Eu falei, cara, deixa eu ver o vídeo anterior. O vídeo anterior tinha 200 views. Olha! Aí o anterior tinha 500. Esse vídeo aqui deu certo. O que tinha mais view, acho que eram 2 mil views. Aí de repente veio um que naquele momento tinha 110 mil views. Então ele entrou no mapa. O único ruim foi que ele entrou no mapa falando de jogo cripto. E a maioria dos jogos criptos era uma pirâmide disfarçada, né? Mas... é isso, no YouTube do nada você vai e estoura, cara. E é legal isso, né? Porque lá é mais fácil achar alguma coisa. Sim, mecanismo de busca total. Tipo, a busca do Instagram, do TikTok não é a mesma coisa, né? E tem a questão também de que, não sei, mas parece que o YouTube, ele é mais voltado para um negócio realmente educativo, educacional, tipo vídeo mais longo, né? É verdade. Tipo, o Instagram, o TikTok tá numa tendência mais desses vídeos curtos, humor e tal. Às vezes tem uns vídeos bons lá também que viraliza, né? Mas para ensinar mesmo, eu uso o Instagram para jogar a galera pro YouTube, né? Mas os dois são muito bons, né? Tanto que eu comecei no YouTube e eu não tinha Instagram. Aí a galera falou, vai pro Instagram, porque eu faço umas palhaçadas, uns negócios de peruca e tal. Isso aí vai dar certo, vai ser bom. Aí hoje o meu Instagram tá quase maior do que o meu YouTube, mesmo tendo começado bem depois, né? Então acho legal a gente ter essa opção de diversificar nas nossas redes sociais também, né? Com certeza. E aí você deixou bem claro, faço conteúdo para pessoa pobre. O que você classifica como uma pessoa pobre? Só pra gente estar na mesma página. Boa. Eu considero pobre a pessoa que ela tá toda endividada, não tem nenhum dinheiro investido em lugar nenhum e trabalha o mês inteiro só para pagar boleto. É isso. Então, tem gente que ganha 3 mil que vai estar nesse trio, tem gente que ganha 10 mil que vai estar, e tem médico que está nisso. Isso é verdade. Né? A pessoa que sobe muito o nível, né? Esses dias eu participei de um evento só de médicos, né? E é incrível, mano. Tipo assim, o cara ganha 40 pau. Só que ele consegue comprometer o custo de vida dele para 45. Então ele está todo endividado, não tem dinheiro investido e trabalha o mês inteiro e muito, né? Só para pagar boleto. Então é isso que eu tento resolver para a pessoa, né? Para os seguidores. E aí, pensando que educação financeira é saber ganhar, e isso para o pobre é muito importante, porque ele ganha muito menos do que um rico, né? E financeiramente falando, né? É saber usar e saber multiplicar. E é esse multiplicar que a galera não sabe, assim como eu também não sabia. Então, eu comecei ensinando sobre as coisas mais simples, fui falando sobre poupança, falando sobre caixinha, falando sobre renda fixa, que é o que eu mais gosto de falar ainda, né? Aí, eu já falo hoje também sobre criptomoeda, falo sobre fundo imobiliário, e eu vou falando. Qual que é a ideia lá no meu canal, Bruno? Eu ensino aquilo conforme eu vou aprendendo. Então, por exemplo, Duda, você tem aula sobre ações? Ainda não. Por quê? Porque eu já sei como funciona mais ou menos. Eu já fiz curso, tal, já estou tirando o CE agora, tenho o CPA 10, né? Estou fazendo. Só que eu ainda não dediquei tempo para eu investir. E uma coisa que eu falo muito é, cara, você só aprende quando você bota a mão na massa. É verdade. Né? Tipo, tem gente que já assistiu 89 podcasts, já viu 3 cursos, mas enquanto você não bota o dinheiro ali, você vai ficar inseguro e com medo, falando, não, eu tenho o pé atrás. Né? Então, por exemplo, renda fixa eu não tenho problema em falar. Cripto, já estou falando também faz um tempo. Fundo imobiliário também. Quando eu começar a ter mais tempo para eu mexer em ações, eu vou me sentir mais à vontade para ensinar. Então, por exemplo, esse tipo de coisa, futuros, derivativos, nada. E nem estou com pressa para falar a verdade também, né? Posso estar errado, mas não é o meu foco hoje. Então, eu falo sobre muita coisa, mas o carro-chefe no meu canal é a renda fixa mesmo, né? Que é o que eu mais gosto de falar.
Bom, já entrando na parte de investimentos, né? Aliás, dando um passo atrás, antes de investimento, fazer mais uma pergunta, porque você colocou muito bem que se a gente encontra o brasileiro que ganha um salário mínimo e vê o cara endividado, todo mundo pensa, pô, mas também o cara ganha um salário mínimo. Só que isso acontece com o cara que ganha um salário mínimo, o cara que ganha 10 e o cara que ganha 100. Você disse de médico, não é raro encontrar o cara que ganha 50, 60 mil e você vai olhar, o cara não tem patrimônio constituído e consegue gastar mais do que ganha.